Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas. Ainda vamos refletir só um pouquinho sobre Jesus. Domingo que vem falaremos mais um pouco. E no dia 31, queridos, estaremos todos aqui, se Deus assim permitir, às 22 horas. Se Deus assim permitir, teremos uma confraternização excelente e teremos o tradicional rompimento do ano e adentrando ao ano novo de joelhos na presença do Senhor. Vamos abrir Lucas capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Queridos, apenas uma reflexão devocional rápida, breve, e no domingo seguinte nós refletiremos um pouco mais. A gente precisa, para entendermos, queridos, a palavra de Deus e o Espírito dela, nós precisamos adentrar espiritualmente dentro do contexto e procurarmos vivenciar as realidades. Muitas distorções existem hoje, muitos entendimentos literais e que acabam desembocando em interpretações equivocadas, heréticas, distorcidas, levando muitas pessoas ao desvio dos caminhos do Senhor. E eu fico pensando a situação de José e Maria. E para quem é mãe aqui, acho que vai compreender, vai entender muito melhor uma situação dessa. Quem já teve o privilégio de dar à luz, com certeza já consegue entender um pouquinho melhor a situação de Maria, porque estava se aproximando o dia e estava se aproximando as horas, ou a hora dela dar à luz. E o sofrimento vai aumentando porque as dores não apenas vão se intensificando, mas o intervalo entre essas dores vão diminuindo também. Inclusive isso é um exemplo, um modelo, uma tipologia da volta de Jesus, da chamada parousia, a segunda volta de Jesus, as dores de parto. Mas as mães, repito, devem entender melhor. E agora a situação de Maria para dar à luz. E olha, queridos, às vezes nós entendemos de forma assim um tanto equivocada o que seria a estalagem para o nascimento de Jesus. E às vezes a gente pensa que é tipo um hotel,
tipo uma pousada, e não é exatamente isso, mas um quarto de hóspede em uma determinada casa. E não era uma casa única e específica, mas era costume das pessoas um pouco mais em condições terem essa estalagem, terem esse quarto de hóspede. Em sendo assim, a imaginação histórica, interpretativa que se tem, é que Maria e José não foram apenas em uma casa, mas foram batendo de casa em casa, para ver se achava uma estalagem, para ver se achava um quarto de hóspede que desse privacidade para que Maria pudesse dar à luz ao Filho de Deus, ao Salvador, para que se efetivasse o verdadeiro e histórico Natal de Jesus. Mas bate numa casa, não tem, está ocupada. Bate noutra casa, não tem, está ocupado. Os quartos de hóspedes estão ocupados. Não há lugar para Jesus. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que no nascimento de Jesus, ou para o nascimento de Jesus, biológico, não houve lugar para ele. Não houve lugar para o nascimento de Jesus. Não havia lugar para o nascimento de Jesus. Mas também, ao longo do ministério de Jesus, também não houve lugar para ele. Ele foi rejeitado no nascimento, ele foi rejeitado no seu crescimento, e ele foi rejeitado no seu ministério como pessoa e como mensageiro de um novo pacto, o pacto da graça. Tanto é que já estava profetizado em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou? Já estava profetizado que as pessoas não iriam acreditar na sua pregação. Então, não apenas a pessoa de Jesus seria rejeitada, seria perseguida, como também a sua mensagem seria rejeitada. Até porque não se consegue fazer separação, distinção entre a mensagem de Jesus e o próprio Jesus. Porque o que é a mensagem de Jesus? É o Evangelho. E quem é o Evangelho? É Jesus. O que significa Evangelho? Evangelion. Boa. Angelion, mensagem, notícia. Jesus foi o mensageiro, um instrumento para se trazer a mensagem, a nova mensagem. E que nova mensagem era essa? O nascimento dele. Então não se dissocia Evangelho de Jesus, nem Jesus de Evangelho. Mas a sua mensagem do Evangelho foi rejeitada e a pessoa do mensageiro também foi rejeitada. Não apenas rejeitada, mas perseguida e perseguido durante toda a sua história. História
de dor, de sofrimento, de abandono, de solidão. E o extremo da sua solidão foi quando disse: Pai, por que me desamparaste? Quando o próprio Pai, o próprio Deus, o havia abandonado naquele momento. O que significa isso? É o abandono definitivo de Deus? Não é isso. Ali naquele momento, Jesus estava se fazendo não um pecador, um dos pecadores diversos, mas ele estava se fazendo o único pecador. Por quê? Porque simplesmente ele estava assimilando sobre si, levando sobre si o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado da humanidade. Naquele momento, é como se ele atraísse todos os pecados da humanidade sobre si, se fazendo o único pecador, e todos nós santos e santificados. E nele, verdadeiramente nele, nós somos santificados. Ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca teve equívocos na vida, ele nunca transgrediu. Mas ele levou sobre si o pecado de nós todos. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Quando ele, na sua trajetória da via crucis, de sofrimento, de angústia, de rejeição, de dores físicas e emocionais, em direção à cruz, quando culminou na cruz, é como se a humanidade, em especial aqueles para quem ele havia vindo, que eram os judeus, estavam dizendo para ele: não há lugar para você. Nesse mundo aqui, não há lugar para você. Você quer se intitular o Filho de Deus, você quer se intitular o Rei de Israel, pois aí está você, no auge da vergonha, do vitupério e do abandono, debaixo de gritos zombeteiros: tu não és o Rei dos judeus? Então te salve agora, se for capaz. Nesse mundo, Jesus, não há lugar para você. Que morra, que seja sepultado, porque até então eles só tinham essa linguagem, esse sentimento e esse pensamento. Eles não tinham a fé, a crença, o entendimento, a compreensão e a esperança do terceiro passo, que seria ao terceiro dia ele ser ressuscitado. Naquele momento a mensagem era apenas essa: não há lugar para você neste mundo. Assim como não houve no seu nascedouro, na estrebaria, também não há no seu ministério.
E também não há lugar para você como pessoa neste mundo. Que morra, que seja sepultado. Mas, meus queridos, eu fico pensando apenas uma coisa. E hoje, quando a Bíblia fala que Jesus está à porta, batendo e dizendo: se alguém ouvir a minha voz, olha, se alguém no individual conseguir ouvir a minha voz, e se esse alguém, após ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas é condicional. Se é uma condicional. Se alguém conseguir ouvir a minha voz, e se esse alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando diz, queridos, que Jesus está à porta, batendo, querendo entrar, significa que ele está do lado de fora. Não há lugar para ele no coração da humanidade. Ele está batendo, querendo entrar. Muitos se chegam a Deus hoje por causa de uma cura. Muitos se derramam em lágrimas aos pés de Deus hoje por causa de uma bênção, de uma casa, de um carro, de um casamento, de uma cura, de um emprego, de um salvamento, de um perigo. Mas poucos se lançam aos pés do Senhor em lágrimas por causa dele, por causa da pessoa dele, por causa da pessoa dele. Há muitas críticas hoje, queridos. Eu digo que oportunas, porém injustas. Oportunas porque têm o seu devido lugar, mas injustas porque generalizam. E eu digo para os irmãos que eu quero dizer é que muitos estelionatários da fé ludibriam as multidões para enriquecimentos pessoais, para prosperidade financeira, para se darem bem sobre a terra, e são capazes de sugarem tudo, absolutamente, de uma pessoa, carro, casa, tudo. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos que me ouvem hoje: quais são essas igrejas? E eu pergunto mais: não são exatamente essas que estão entupidas por grandes multidões? Sim. E por que as multidões lotam esses espaços? É porque elas estão tendo prazer em contribuir com a obra de Deus, em tirar os seus últimos centavos para contribuir com a obra de Deus, por amor a Deus? Não. É porque a mensagem que é passada é uma mensagem de negócio. Você vai fazer isso e vai ganhar aquilo e aquilo outro. É um investimento, não na obra de Deus, mas em mim mesmo. Então a motivação não é Deus, não é Jesus. A motivação é o meu próprio interesse,
em me dar bem aqui na terra. Não há lugar para Jesus até hoje em muitos corações, mas Ele está à porta batendo. Não há lugar para Ele. Mas eu pergunto, queridos, será que em nossos corações há lugar para Jesus? Sim, pastor, já entreguei minha vida para Jesus há muito tempo, há tantos anos. Mas há lugar para Ele? Mas há lugar para Ele? Há lugar de senhorio para Ele no nosso coração? O que isso significa, lugar de senhorio? É um lugar onde o Senhor manda, onde o Senhor manda e eu obedeço. Como está o senhorio de Cristo em relação à minha vida? Quem está mandando em mim? É Ele ou sou eu ainda? Eu sou daqueles ainda que não levo desaforo para casa. Então significa que o Senhor da minha vida ainda sou eu, não é Jesus. Porque no meu lugar, o que faria Jesus? O que Ele faria? Não há lugar para Jesus em muitos corações. Mas que Deus nos conceda a graça, a misericórdia, um favor que nós não merecemos, e que haja lugar para Jesus em nós hoje. Em nós hoje. Há um modismo, de vez em quando aparece um modismo na igreja do Senhor. E hoje se bate muito na tecla de que o Natal é pagão e que a gente não deve comemorar. É óbvio que o Natal, como ele é visto hoje, é óbvio que ele é pagão. É óbvio. É óbvio que quando eu pego uma peruca vermelha e branca e coloco na minha cabeça comemorando o Natal, é óbvio que esse meu Natal é pagão, é mentiroso, idólatra, porque eu estou colocando outro personagem que não tem absolutamente nada a ver no lugar do verdadeiro suposto aniversariante. Eu não comemoro o Natal. Os pastores comemoraram o nascimento de Jesus. Os céus, o cosmos, as estrelas comemoraram o nascimento de Jesus. Você comemora o seu nascimento, o seu aniversário. Você comemora o aniversário do seu filho. Você comemora o aniversário do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge. Você convida amigos, eu também faço isso. Mas nós não comemoramos, não podemos comemorar o nascimento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. Não podemos. Ah, mas ele não nasceu dia 25. Mas também eu não sei que dia que ele nasceu. Ah, nós estamos comemorando o aniversário do meu marido aqui, do meu filho aqui. Vai ser no mês que vem, mas é porque não sei o quê, ele vai viajar, porque não deu certo, porque não sei o quê. Estamos comemorando hoje, mas o de Jesus não podemos fazer.
A questão não é o dia, é a pessoa e é a intenção, é a celebração do nascimento. É o que estamos fazendo aqui na simplicidade, nessa noite, celebrando o nascimento do Senhor Jesus, o que as nossas crianças fizeram. E a pergunta que tem que ser ecoada sempre no nosso coração é: há lugar para Jesus? Há lugar para Jesus? Quantas vezes anunciamos Jesus e dizemos: você quer abrir o seu coração, entregar a sua vida para Jesus hoje? E Ele diz: hoje não, depois. Hoje não, vou pensar. A Bíblia diz: hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eu não me esqueço, queridos, adolescente ou pré-adolescente, empolgado com Jesus após a minha conversão. Me lembro dessa cena como se tivesse sido ontem. Talvez no máximo que eu tivesse tenha sido 14 anos de idade. Sentou um rapaz do meu lado. Aliás, sentou um rapaz da igreja, um visitante. E quando vi, ainda estava para começar o culto, quando vi, eu me aproximei dele, sentei do lado dele, abri a palavra, comecei a falar de Jesus para ele. E no final, eu perguntei: você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele disse não. Na semana seguinte, ele faleceu. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Não vamos nos acostumar com o paganismo deste mundo. Tem confraternização? Tem sim, mas tem Jesus em primeiro lugar. Tem comunhão familiar? Tem sim, mas tem Jesus em primeiro lugar. Tem comidas gostosas? Tem, mas tem Jesus em primeiro lugar. Não perca oportunidades que talvez sejam únicas de anunciar o Natal, de anunciar Jesus, o verdadeiro Senhor e Salvador. Não perca a oportunidade. Anuncie Jesus. Anuncie Jesus. E deixe ecoar a pergunta para a reflexão: há lugar para Jesus no meu coração? Ou Ele está batendo a porta? Se estiver batendo a porta, significa que Ele ainda não está do lado de dentro. Mas se nessa noite, meu querido, você de repente entendeu que Jesus está batendo a porta, querendo um lugar na estalagem do seu coração para nascer em seu coração nessa noite, abra a porta e deixe Ele entrar e cear com você, ter um banquete com você, um banquete de alegria e de paz. Vamos orar. Deus, nós oramos em nome de Jesus, que não nos acostumemos com a tradição humana e muito menos com o paganismo, o desvirtuamento do verdadeiro sentido do nascimento de Jesus, mas que Ele possa nascer
genuinamente, verdadeiramente, ocupando o lugar de senhorio dentro de nós e mandando em nós, literalmente mandando na nossa vida como dono, como Senhor, não apenas como Salvador. Nós oramos, Deus, e te damos graças, em nome do Senhor Jesus, porque tudo o que o Senhor Jesus passou, toda a história de dor, de sofrimento, de rejeição, de abandono, foi por nossa causa, para nos salvar. Por isso nós dizemos muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Tu és o nosso Salvador e tu és também o nosso Senhor. Mande em nós, Senhor, domine a nossa vida hoje e sempre para a glória do teu próprio nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.